Salmo 23, a partir do verso 1. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Quando a gente lê o Salmo 23, o Salmo 23 é o salmo acho que mais conhecido da Bíblia. Quando na escola dominical a professora pede para a gente decorar o salmo, o primeiro salmo que a gente decora é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu acredito que muitos crentes conhecem esse salmo de cor. E ele é um salmo também interessante porque é um salmo que ele é lido em dois momentos. Ou naquele momento que vai tudo bem, e a gente está celebrando, e a gente está agradecendo, a gente está cultuando a Deus, e a gente lê então o Salmo 23, nesse momento de gratidão e celebração. Ou então, quando tudo também vai mal, e a gente está buscando a Deus, e também às vezes a gente busca então o Salmo 23 para ler. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Davi, que foi o maior rei de Israel, ele escreve esse salmo, e esse salmo tem muito da sua experiência, tanto a sua experiência como pastor de ovelhas, mas também a sua experiência de vida, a sua experiência desde lá como pastor de ovelhas até ele chegar a ser rei de Israel. Às vezes, quando eu leio o Salmo 23, irmãos, se eu fechar os olhos, parece que uma criança está recitando o Salmo 23. Ele não parece ser um salmo infantil? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Parece que se a gente fechar os olhos, parece que é uma criança que está recitando esse salmo, porque ele parece ser um salmo até infantil. Acho que a gente não se engane, porque quando a gente fala de fé, esse salmo pode ser lido por qualquer pessoa, mas para ele ser recitado de coração, não pode ser por alguém ainda infantil na fé. Quem diz o que diz esse Salmo 23 é alguém que foi experimentado, é alguém que tem uma experiência de amadurecimento na fé. E assim é a vida do rei Davi. E ele começa logo no versículo 1 dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele diz: o Senhor. Você pode repetir comigo? O Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas quem é o Senhor? Ora, quando ele está falando do Senhor, ele está falando daquele que estava lá no princípio e criou o céu e terra, e criou o sol e a lua, e criou todas as estrelas. É aquele que criou tudo aquilo que a gente pode ver. É aquele que criou o ser humano. É o Deus criador de todas as coisas. É o grande Deus temível e todo-poderoso. Aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Aquele que governa sobre todas as coisas. Aquele que tem todo o poder em suas mãos, tanto no céu quanto na terra. Quando ele fala do Senhor, ele está falando desse Deus todo-poderoso. Daquele Deus que é tão poderoso que qualquer ser humano, quando vê no Antigo Testamento, como Moisés, como Isaías, fala: eu vou morrer, porque os meus olhos contemplaram o Senhor. Não há como um homem olhar para aquele que se assenta no trono, o Deus Todo-Poderoso, e continuar vivo, porque Ele é o Senhor, Ele é todo-poderoso, Ele é aquele que tem todo o poder em suas mãos. É aquele que era, é aquele que é e é aquele que há de vir. Mas Davi está falando
Todo-Poderoso. Ele não é apenas para mim o Deus Todo-Poderoso. Sim, Ele é. Mas Ele é mais do que isso. Ele é o meu pastor. Davi está dizendo que ele tem uma experiência pessoal com esse Deus Todo-Poderoso. De forma que ele diz que esse Deus Todo-Poderoso que sustenta o universo também é o pastor do seu coração. Também é o pastor da sua alma. Também é aquele que cuida dele. Davi não está sabendo ainda, mas os anos vão se passar. E um dia, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, vai se tornar homem. E ele vai dizer em João 10, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Davi estava profetizando que um dia Deus iria se tornar carne e iria habitar aqui também. E ele iria dizer isso, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Davi está dizendo aqui, o Senhor é o meu pastor. E para a gente reconhecer, irmãos, que a gente precisa de um pastor, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que a gente não tem condição de guiar a nossa vida sozinho. A gente não pode viver a nossa vida e dirigir a nossa vida pelas nossas próprias mãos. Só quem reconhece a sua própria falência é que pode reconhecer, eu preciso do pastor que cuida da minha alma. E Davi, esse homem que é o maior rei de Israel, ele reconhece isso. Eu preciso de um pastor, porque Davi sabia de uma coisa: se você é uma ovelha e você está longe do seu pastor, o que vai acontecer é que você vai se meter em acordo. Davi foi pastor de ovelhas, ele sabia disso. Ele sabia da necessidade do pastor. Ele sabia que a ovelha, longe do pastor, ela ia passar por aflições. E ele diz, eu preciso do pastor que conduz a minha vida. Ele é o meu pastor. Eu queria te convidar nessa noite que você fizesse uma análise na tua vida. Quem é o pastor da tua vida? Quem é aquele que dirige a tua vida? Será que você, como Davi, pode dizer isso nessa noite? Será que eu posso dizer como Davi? O Senhor é o meu pastor. Porque se o Senhor é o meu pastor, Davi continua dizendo, nada me faltará. Você pode repetir comigo? Nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o que significa isso? Primeiro, que se o Senhor é o nosso pastor, nós teremos tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Se o Senhor é o teu pastor, você vai ter tudo aquilo que você precisar. Mas se o Senhor também é o teu pastor, você também não vai ter nada daquilo de que você não precisa. Amém? Amém. Porque às vezes é legal a gente falar assim, eu vou ter tudo aquilo que eu preciso. Às vezes a gente interpreta o Salmo 23, se o Senhor é meu pastor, nada vai faltar, então aquilo que eu quiser eu vou ter. Não, Davi não está dizendo isso. Davi está dizendo que se o Senhor guiar a minha vida, se Ele for o meu condutor, o meu pastor, nada me faltará, ou seja, tudo aquilo que eu precisar, eu sei que o meu pastor sabe. Ele sabe o que passa na minha alma, Ele sabe o que passa no meu coração, Ele conhece a minha dor, Ele conhece a minha oração, Ele sabe a minha necessidade, e a promessa dele é, se eu for o seu pastor, nada vai te faltar. Você vai ter tudo aquilo que precisar. Mas aí a gente precisa pensar, quem é aquele que governa a nossa vida? Quem é que dirige a nossa vida? Nós estamos sendo guiados pelo pastor? Ou a gente está sendo guiado por circunstâncias e por situações? Porque às vezes é assim que acontece. A gente deixa que as circunstâncias da vida, sejam elas boas ou ruins, elas dirigem a nossa vida. E aí a gente vive com o coração, parece que está sempre faltando alguma coisa, porque nada do que a gente tem parece que é bom. Parece que a gente está sempre querendo algo mais, porque eu estou sendo guiado pelo consumo, então eu quero mais, eu estou sendo guiado pela minha vontade, eu estou sendo guiado pelo meu coração. E a Bíblia diz que o meu coração é enganoso.
Mas Davi está dizendo: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o meu pastor, nada me faltará. Verso 2 ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso. O que Davi está dizendo é, primeiro, se ele é o meu pastor, a primeira coisa que ele faz, a primeira ação dele, ele me leva para os pastos verdejantes. O nosso alimento vem do nosso pastor. Amém? Ele nos conduz a pastos verdejantes. Mas não apenas ele nos conduz a pastos verdejantes, ele leva-me para junto das águas de descanso. Não importa se os dias têm sido de tribulação, de provações inesperadas, de situações que você não esperava que acontecesse, de notícias que chegam, que muitas vezes são notícias, de situações que pegam você de surpresa e você olha para dentro de você e parece que um desassossego vai tomar conta de você. Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai me fazer repousar em pastos verdejantes. Davi, aquele dia que parece que tudo de ruim aconteceu, tudo de ruim, nada de bom, um dia difícil, e você corre lá como crente para a oração, ora ao Senhor, pede ao Senhor, e você começa de repente a olhar, o mundo está caindo ao teu redor, mas uma paz está vindo do teu coração, um aconchego em Deus. Você sabe que o pastor está cuidando do teu coração, você sabe que o pastor está cuidando das situações difíceis da tua vida, porque ele está te fazendo repousar em pastos verdejantes e ele está levando você para águas de descanso. É interessante, queridos, que eu e você, a gente não tem a habilidade necessária para escolher o melhor pasto ou o melhor riacho. A gente não tem essa habilidade. Se você conhece a Bíblia, você vai lembrar que quando Abraão e Ló estão se separando, Abraão diz para Ló: Ló, escolhe para onde você quer ir. Ló então olha para o lado de Sodoma e vê aquela campina verde, e ele fala: é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Campina verde, lugar para os animais. Ló não sabia que aquele lugar era um lugar de completa injustiça e um lugar que seria destruído por Deus. Porque eu e você, nós não temos a habilidade necessária para decidir para onde a gente vai, para decidir se aquele pasto é bom ou se aquele riacho é de descanso. Nós não confiamos na nossa habilidade de escolher, nós confiamos naquele que nos guia, naquele que nos conduz pela mão. E às vezes parece que aonde Deus está nos conduzindo é um dos piores lugares para a gente. Senhor, é isso mesmo? É por aqui que eu tenho que ir? Parece que não tem nada de bom vindo desse lugar, mas Ele é o pastor da tua alma. Ele é aquele que cuida de você, é aquele que leva você para descansar. Nele a tua alma tem descanso, não importa se os dias têm sido maus. Nele a tua alma tem descanso, não importa quais sejam as notícias que têm chegado até você, não importa os problemas que você tenha que enfrentar, não importa as dificuldades que venham até você, Ele é aquele que te leva você para descansar. Você pode dizer nesse momento comigo: eu tenho descanso em Deus? Eu tenho descanso em Deus. Já parou para pensar o que é isso? Onde o mundo, onde as pessoas não têm paz. O Salmo 23 está dizendo que o Senhor te conduz para as águas de descanso, que a tua alma pode ficar sossegada nele. No verso 3 ele vai dizer: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ele continua falando de descanso, quando ele fala refrigera minha alma. Porque quando nós escolhemos o nosso próprio caminho, a gente nunca consegue chegar nisso aqui. Porque o nosso coração só busca aquilo que a gente vê e a gente acha que é o melhor para nós. Nosso coração, a gente olha algo, a gente deseja, a gente fala: quantas vezes a gente orou assim: Senhor, se eu tiver isso, como eu iria te servir melhor? Se o Senhor abrisse essa porta para mim, se o Senhor me desse isso, Senhor, como que eu seria mais bênção em tuas mãos? Olha que
sonho do teu coração que você tem assim, que você pede ao Senhor? Ah, Senhor, se tu desse isso para mim. E de repente você se pega tendo aquilo. Quantas vezes você orou, Senhor, mas agora eu sou o pastor do meu coração, é eu que conduzo a minha vida, eu é que olho e decido para onde eu quero ir. Mas Davi está dizendo, não, é Ele que refrigera a minha alma. Todas as vezes que eu procuro um caminho que é segundo o meu coração, eu não tenho refrigério, eu não tenho paz, eu tenho tranquilidade, mas Ele é aquele que refrigera a minha alma, e Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A gente vive num mundo, irmão, e muitas vezes a gente é chamado a viver segundo o mundo, em caminhos que são de injustiça, em caminhos que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para nós. Davi, uma vez, Saul, que era o rei de Israel, estava perseguindo ele. E Saul então entrou numa caverna, e aqueles que estavam com Davi falaram: Davi, Deus entregou Saul em tuas mãos. É só você lá agora e matar, acabar com ele. Davi falou: não vou tocar no ungido do Senhor. Ainda que ele esteja me perseguindo, eu não vou tocar nele. Entende o que é você ser guiado por veredas de justiça? É você olhar, tipo, aquela pessoa está fazendo tudo errado comigo, eu podia fazer tudo errado com ela, mas Deus me chama a viver um caminho de justiça. Deus me chama a caminhar em veredas de justiça, ainda que ajam totalmente errado comigo, eu não ajo da mesma forma, porque eu sei que Deus me chamou para caminhar diferente. Mas enquanto eu caminho nesse caminho diferente, nesse caminho que muitas vezes é contra a minha vontade, porque se eu for olhar, tudo está me chamando para fazer o que eu não deveria fazer, mas eu não faço isso aflito não. Sabe por que eu não faço isso aflito? Porque Davi está dizendo, Ele refrigera a minha alma. Eu tenho descanso, sei que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Ainda que todos digam para você, não é assim, se você fizesse desse jeito daria certo. Mas não importa a opinião das pessoas quando o Senhor é teu pastor. Não importa o que as pessoas dizem quando aquele que pastoreia teu coração fala diretamente com você e diz: é por esse caminho que eu conduzo você, é por veredas de justiça. Irmãos, Deus nunca vai conduzir você para um beco sem saída ou para um precipício, amém? Deus nunca vai conduzir você para um caminho que seja mau, que é um caminho que seja ruim. Às vezes parece que o caminho de Deus é difícil, e é mesmo, não é fácil. Andar com Deus é difícil mesmo, mas o caminho de Deus é caminho de vida, é caminho de paz, é caminho de bênção de Deus para a sua vida. Então ele continua dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi está dizendo aqui que ter Deus como pastor não significa que você está imune às dificuldades da vida, não. Davi está dizendo: olha, por experiência própria eu sei. Eu tive que fugir de casa. Eu tive que fugir da minha nação. Eu tive que viver em cavernas fugindo do exército de Saul. Eu sei muito bem o que é atravessar o vale da sombra da morte. Eu sei o que é dormir um dia não sabendo se eu vou acordar no outro dia. Eu sei o que é acordar no meio da noite com o coração palpitando, com saudade de casa e não saber o que vai acontecer amanhã. A gente está dizendo: eu sei disso, e por isso eu digo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Não significa que a gente não vai passar pelo vale da sombra da morte. Às vezes vai passar sim. Às vezes é o momento que você está passando hoje, é um momento que parece que é vale da sombra da morte. É um momento tão difícil que você olha e não consegue enxergar nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Eu não temerei por quê? Como que eu não vou temer? Irmão, se você olhar os salmos de Davi está assim: Senhor, socorre-me, Senhor. Senhor, até quando, Senhor?
Há salmos de Davi que beiram o desespero. Mas como é que esse homem está dizendo aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum? Porque Davi, passando pelo vale da sombra da morte, sabe o que ele descobriu? O motivo de eu não temer não é por causa da minha força. O motivo de eu não temer não é por causa só da promessa que Deus fez que um dia eu seria rei de Israel, que isso vai acontecer. O motivo de eu não temer é porque Ele está comigo. Ele está comigo na minha caminhada. Sejam noites de choro, sejam dias de lutas, de enfrentamento, de dificuldade, momentos que eu penso em desistir, momentos que eu penso em parar, momentos que eu olho e falo, não tem mais jeito, parece que tudo acabou, parece que não vai vir provisão de lugar nenhum, parece que nada mais vai mudar, mas eu não vou temer. E por que eu não vou temer? Porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Há um lugar onde Davi passava, e alguns pastores passavam ali também, e quando eles passavam com as ovelhas, um lado era morro, do outro lado era precipício. Os pastores então passam ali junto com as ovelhas, porque se eles não passarem junto, as ovelhas caem no precipício. E é assim Deus conosco, Ele passa junto com você. Seja qual for a tribulação que você estiver enfrentando, seja qual for a dificuldade que você está enfrentando, seja qual for o momento que você estiver enfrentando, saiba de uma coisa: você não vai temer, porque Deus está com você e Ele está te dando direção, Ele está cuidando de você, Ele está protegendo a tua vida. Verso 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. De repente Davi está trazendo esse momento aqui da sua coroação. Depois de ele passar a sua vida como pastor de ovelhas, depois de ele ter sido ungido rei, depois dele ter sido colocado ali em fuga, fugindo dos exércitos de Saul, quase à beira da morte, tendo todas essas experiências, ele vai dizer agora: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Irmãos, a vida cristã é uma vida de altos e baixos. Amém? Não é uma vida em linha reta, nunca foi. Esquece isso. Você acha que ser cristão é só bonança? Esquece. Não é ser cristão isso, tá? Isso é qualquer outro nome, menos ser cristão. Ser cristão é altos e baixos. Altos e baixos. Tem hora que você está onde? Embaixo. Mas tem hora que você está onde? Aonde? Em cima, no alto. Mas Davi está dizendo aqui: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele diz: unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi está mostrando para a gente aqui é que há momentos sim que a tua vida vai estar tudo difícil, mas há momentos também que você vai viver o bem de Deus, você vai viver as portas abertas de Deus, você vai viver a bênção que você tem buscado de Deus. Deus vai abrir portas, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar coisas que você pediu. Mas sabe o que Davi está dizendo aqui? Que tem algo mais importante do que isso. Ele diz assim: unges a minha cabeça com óleo. Ele fala: a unção de Deus sobre a minha vida é mais importante do que qualquer bênção que Deus possa me dar. Você pode dizer isso para o Senhor no teu coração: Senhor, a unção sobre mim é maior do que as portas que tu abre, é maior do que as bênçãos que tu derrama, é melhor e maior do que tudo aquilo que o Senhor pode me dar. Porque nós não servimos a Deus pelas coisas que Ele dá para nós, nós servimos a Deus por aquilo que Ele é para nós. E quando Ele derrama da unção dele sobre nós, isso é maior do que tudo aquilo que Ele possa nos dar. Ele está falando: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, como se ele estivesse dizendo: Senhor, a tua unção e a tua abundância sobre mim é maior do que tudo aquilo que o Senhor possa me dar. Davi sabia que ele estava ali agora sentado no trono como rei de Israel. Deus havia honrado a sua palavra com ele, como Deus honra a sua palavra sempre. Deus havia colocado ele como rei de Israel, mas havia algo mais importante do que a bênção de Deus sobre ele, e era a unção de Deus sobre a vida dele.
unção de Deus está sobre a tua vida, não despreze isso. Não troque a unção de Deus sobre a tua vida pelas coisas que Deus está te dando. Às vezes Deus nos abençoa de forma tão grande e a gente acaba se afastando de Deus. Olha para o Senhor hoje e diz: Senhor, a unção sobre a minha vida, aquilo que o Senhor me deu, o ministério que o Senhor me deu, a vida que o Senhor me deu para te servir é muito mais importante do que qualquer bênção do Senhor, ainda que tudo falhe. Ainda assim eu vou confiar no Senhor, porque eu sei que a abundância do Senhor sobre mim é o melhor que eu posso ter. E o que eu desejo nessa noite sobre a tua vida, irmão, é que a unção de Deus seja sobre a tua vida, é que a abundância de Deus seja sobre a tua vida, de forma que você diga isso: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, porque aquele que tem o Senhor como seu tudo, tudo mais virá nada, nada me faltará, porque eu tenho o Senhor como meu pastor. Davi termina dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O fim desse salmo é isso: é que a bondade e a misericórdia do Senhor vão seguir você, vão andar com você. Deus vai ser sempre bom com você. Não importa quão difícil a vida se torne, não importa quantas situações sejam difíceis, Deus será sempre bom com você. Você pode dizer isso para quem está do teu lado: Deus será sempre bom com você. Não apenas Deus será sempre bom com você, mas Deus sempre terá misericórdia de você. Não haverá um dia nessa vida que você dobre os teus joelhos e se arrependa dos seus pecados e chore pelos seus pecados, que Deus não tenha misericórdia de você. A bondade e a misericórdia vão seguir você todos os dias da sua vida. E Davi vai dizer então: e eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Davi está falando aqui de algo que é chamado na teologia de perseverança dos santos, que é o seguinte: aqueles que são de Cristo vão perseverar até o fim. Eles não vão se desviar, eles não vão se perder, porque o pastor deles disse: aqueles que o Pai me dá, eu não vou perder nenhum deles. E Davi então vai dizer: eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu já fui pastor de ovelhas, eu já fui fugitivo da minha terra, hoje eu sou rei de Israel, mas o que é mais importante para mim é que eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É que eu terei a presença do Senhor na minha vida para todo sempre. É que eu vou viver o bem de Deus para todo sempre. É que eu vou viver a misericórdia de Deus para todo sempre. Não importa, queridos, como eu disse, se os momentos da nossa vida são bons ou se há momentos difíceis. A gente vive entre os dois momentos, mas o que é mais importante para a gente é que nós jamais vamos perder aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Nós estaremos com Ele para todo sempre. Você crê nisso? Amém? O que Jesus fez por você foi para sempre? O sangue dele foi derramado por você, e nada pode tirá-lo das mãos do Senhor, daquilo que o Senhor tem para você. Irmãos, que a vara do Senhor nos corrija, que a vara do Senhor nos conduza com direção, mas que a gente jamais se perca, porque o que nós temos de mais precioso é a bondade, é a misericórdia, é a certeza de que nós habitaremos com o Senhor para todos sempre. Se você crê nisso,